Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre a criação de NURBS. Os NURBS eles são baseados em curvas, então na aula passada, no vídeo que a gente gravou, a gente mostrou um pouquinho sobre como criar essas curvas e a partir disso a gente vai criar nossos NURBS, tá? Existem os NURBS também que são os primitivos, então eu aconselho vocês aqui a utilizarem, por exemplo, opa, desculpa, cliquei duas vezes, aqui no Create, eu vou ver se a minha tablet está muito sensível aqui, ó. Create NURBS Primitive. Aí você tem aqui, tem uma esfera em NURBS, então você pode criar aqui uma esfera em NURBS só para vocês verem como que elas são. Olha, você tem os CVs lá que são como se fosse cada isoparme desse daqui, que é como se fosse essa linha branquinha que está aparecendo. Cada isoparme ele tem o seu CV. Então imagine que essa superfície aqui é desenhada a partir de várias e várias curvas que são como interpretadas pelo Maya como se fosse uma superfície. Ele faz a interpolação dessas curvas. Tá? Eu vou deletar para não ficar muito difícil da gente entender, porque quando a gente cria uma curva, por exemplo, a gente pode vir aqui, create, por exemplo, create a p-curve, por exemplo. Eu posso criar aqui uma curva desse jeito assim, ó. Ok? Bem simples mesmo. E o que eu vou fazer agora com essa curva é uma extrusão dela ao longo dessa curva. Eu vou extrudar um círculo. Então, eu vou colocar um círculo aqui na pontinha dela e pedir uma extrusão. Essa extrusão a gente pode criar um NURBS facilmente com ela, que vai mostrar para a gente o que seria, por exemplo, a criação de um NURBS a partir de uma curva. Eu acho que é um bom exemplo. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui um círculo, criar um círculo aqui, ó, bem na pontinha dela, e vamos dizer que eu vou usar esse círculo. Eu vou rotacionar esse círculo aqui, que vocês vão entender depois por quê. Vou utilizar esse círculo como fosse uma forma de dar como uma forma de um tubo que eu vou seguir a partir desse carinha aqui. Então, por exemplo, a partir desse caminho aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso vir selecionar essas duas geometrias, essas duas curvas, primeiro depois o caminho, primeiro o círculo, depois o caminho. Aí eu venho aqui, por exemplo, nesse menu Surface, que está dentro do menu Surface também, ó, e peço aqui uma ferramenta que chamaria, por exemplo, Extrude. Bom, eu não sei o que é extrude, tem muito tempo que eu estudei o que é extrude, então, por exemplo, se você tiver ainda com uma dúvida o que seria cada uma dessas ferramentas que você se esqueceu ao você estudar, você poderia, por exemplo, entrar aqui no Options e cada vez que você tiver dúvida no que são essas opções aqui de uma ferramenta, por exemplo, você pode vir aqui no Help, aí você clica aqui, ó, Help on Extrude Options. Então, por exemplo, como a gente está na janela de opções de Extrude, ele vai sugerir para a gente uma ajuda nesse quesito. Então, por exemplo, se você escolher, cada ferramenta que você tiver, você vai ter o help para ela, tá? Ele vai abrir, então, aqui no caso para a gente, o Surface Extrude. Aí vocês vão ver que o help do Maya ele é bem completo. Ele mostra para a gente bastante assim como que usa a ferramenta e ele explica, por exemplo, aqui, ó, Surface Extrude. Ele cria uma superfície tendo uma curva de profile, né, de base, ao longo de uma curva de path, que é uma curva de path é um caminho, tá? Então você tem uma curva que é um perfil e uma curva que é um caminho. Então ele vai explicar lá para baixo, olha, o que é a curva de extrude, o que são os parâmetros que ele vai usar. Então tem muita coisinha aqui para a gente ver e não se intimidem não. Se tiver alguma dúvida, leia o Help explica tudo como que funciona, viu? Ele é uma coisa muito boa. Para não alongar demais, vamos fazer o teste aqui, por exemplo, de criar do estilo tubo, que é o que ele providencia para a gente. Vamos ver o que isso aqui dá. Selecionando as duas curvas e clicando aqui em Apply, por exemplo. Olha lá, vou minimizar essa janela aqui, fechar ela, só para mostrar para vocês o que ele fez. Ele fez para a gente uma forma de criar um tubo e ele pegou a direção do meu círculo aqui, ó. Ele usou ele como profil, então se eu aumentasse o tamanho desse círculo, olha, ele aumentaria ali para mim o raio desse tubo. Se eu editar aqui, por exemplo, o nosso CV e mudar ele de direção, olha lá, o nosso tubo ele também acompanha, tá? Então é uma forma de criar uma geometria através da curva em que ele faz isso. Agora, uma forma mais interessante disso aqui que eu acho para esse caso, eu vou deletar essa superfície que foi criada aqui, ó, que é o Extruded Surface 1.
Vou deletar ela, vou criar novamente essa aqui, mas só com uma outra opção. Vou pedir uma outra opção que eu acho ela mais legal. Surface Extrude. Eu vou pedir aqui, por exemplo, o resultado da posição do tubo, não em relação ao profile, mas sim em relação ao caminho, que é o at path. Então, esse daqui eu acho mais legal e vou aplicar. Nessa aqui, ó, eu tenho bem mais controle. Claro que a nossa curva ela ficou meio que escondida ali, mas se a gente vê um wireframe apertando 4, ela ficou ali, ó, a nossa curva, e dá para a gente pegar ela aqui nos nossos options de CV, dá para eu pegar ela e editar. Por que eu gosto mais desse tipo de coisa aqui com AtPath? Porque eu sei exatamente onde eu desenhar essa curva, o meu tubo vai passar, tá? Então, se a gente ver assim, ó, ele vai passar realmente ali nesse lugar. Esse aqui é só para dar uma primeira pincelada sobre o que é o nosso Extrude. Eu acho que a gente pode ver as outras ferramentas também rapidão do nosso NURBS. E vamos lá, só para a gente entender um pouquinho sobre o NURBS. Por exemplo, se a gente tivesse um círculo, por exemplo. Vamos criar um círculo aqui. E se eu quisesse usar uma outra ferramenta, vamos pegar aqui quais são as que ele planeja para a gente aqui. Ó. Tem aqui em Surface, vou dar um pop-up nessa janela. Vamos pedir o planar. O planar é interessante porque a superfície que você tiver, ele vai criar para você aqui, ó, como fosse um plano, tá vendo? Ele gera para você a sua superfície em relação a essa curva que você tinha. Então, se você vier aqui na sua superfície do seu, no caso, seu círculo. Você pode vir aqui no círculo, dar um scale aqui nessas curvas, aumenta um pouquinho esse outro cara, coloca eles mais distantes. Então aqui você consegue fazer várias deformações da sua curva e ela vai gerar uma superfície lá dentro, tá? Que é a superfície do NURBS. Então o Planara serve para isso. Um outro exemplo, vamos ver aqui quem tem. Aqui, ó, o Loft e o Revolve. O Loft é muito interessante de ver quando a gente tem duas curvas, por exemplo, se a gente tiver essas curvas aqui, ó, uma e, por exemplo, uma outra curva. Eu acho que eu já apresentei isso numa aula passada para vocês. Se eu fizer de um para o outro, o Loft ele vai criar superfície no meio delas, ok? De uma para outra. Então, esse aí não tem muito mistério. É muito utilizado em design de objetos, porque você precisa desenhar exatamente o seu objeto, como que ele deve ser numa curva. Design de produtos, aliás, eles usam isso muito. Agora, a outra que eu queria mostrar para vocês antes da gente terminar essa aula é o Revolve. O Revolve é muito legal. Ó, o Revolve ele faz o quê? Ele tem aqui para você uma opção de você criar uma curva. No caso, vou criar uma Bezier, que eu acho que fica bem fácil da gente ver. Vou criar uma Bezier e eu vou criar essa Bezier no Front View. Tá? Vocês vão entender por que daqui a pouquinho, porque a gente vai dar uma revolução nessa curva. E não é uma revolução no sentido de uma anarquia ou um problema total. Não. É uma revolução no sentido de dar uma volta em um eixo. Então eu vou escolher o eixo Y para dar uma volta numa curva. Então eu vou desenhar no plano XY qual a curva que eu quero. No caso, eu poderia snapar essa curva com X. Aquela curva eu snapo ela na grade. Ó. Então eu posso clicar na grade aqui essa curva. Vou clicar aqui mais ou menos assim. E aí depois eu venho clicando aqui, ó, mais para cima eu clico aqui. Aí eu vou desenhar aqui, o meu intuito é desenhar como se fosse vamos tentar dizer, é uma taça, vamos dizer assim. Eu quero desenhar uma taça ou um copo, alguma coisa nesse sentido. Então eu venho aqui, desenho a minha taça. Eu vou snapar aqui também no X. Claro, eu não sou um excelente desenhador de curvas, mas é só para mostrar para vocês que olha lá, a gente tem aqui agora, ó, uma curva em 3D, né, que eu acho que fica mais fácil da gente ver em 3D essa curva, e eu vou fazer uma revolução com ela. O que é a revolução que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Revolve, e aqui ele vai perguntar para a gente, ó, qual o eixo que você quer fazer o seu Revolve. Ele pode fazer um Revolve tanto em X quanto em Z, né, no caso assim, e tanto em Y, que é no caso assim. Então, dependendo do eixo que você escolher para fazer o seu Revolve, o resultado vai ser bem diferente. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui já deixou para a gente como Y, eu vou deixar dessa mesma maneira só para a gente aprender a fazer a curva. E olha lá o que o Revolve ele faz para a gente. Ele cria para a gente essa superfície de acordo com a que eu criei lá da minha curva Bezier. E o legal é que se eu vier aqui em Front, por exemplo, e eu mudar aqui
a minha curva, eu vou ver aqui em 4, por exemplo, só para a gente ver melhor como que ele está funcionando. Eu posso pegar aqui a minha curva e editar ela. À medida que eu vou editando essa curva, ele vai dando para mim um resultado diferente lá no meu polígono. Eu vou colocar, acho que em 4 visões aqui, eu acho que fica mais legal da gente ver tudo que está acontecendo, porque o Revolve ele é muito interessante nesse sentido de mostrar para a gente, né? É, o que está acontecendo. Olha, dá para a gente ver assim, em 4 visões, eu acho que é mais fácil de ver, ok? Vou voltar com isso aqui para ficar não tão grande. Ali, ó, o que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo uma edição na minha curva, que ela tem o meu NURBS ali, eu vou maximizar em total aqui, que vocês vão ver melhor. O que ele tem ele tem essa curva, e eu posso pegar esses CVs dessa minha curva e, olha, editar da maneira que eu quiser. Então, isso aqui é muito legal. Para quem conhece a criação de cerâmica, por exemplo, é mais ou menos a ideia do torno aqui que você tem na parte artística. Você tem uma forma de pegar o Bezier, ó, e alongar e diminuir, e vocês vão fazer uma coisa assim bem bacana, assim. Eu acho essa ferramenta é uma ferramenta que mostra para a gente o potencial de se trabalhar com curvas, criando superfícies, tá? E vocês poderiam pegar esse profile aqui, ó, vou mostrar para vocês diretão, ó. Vocês poderiam pegar essa curva. Ah, não quero mais uma taça, não. Eu quero agora um jarro. Aí vocês vão ver a facilidade que é criar um jarro, por exemplo, com essa ferramenta. Então, eu venho aqui rapidão, crio aqui o jarro que eu quiser, do jeito que eu quiser, e ele vai respeitar para mim a minha curvatura que eu deixei. Vamos dizer que eu quero uma curvatura assim. Aí eu vou criar um jarro todo diferentão. Eu não vou perder muito tempo com isso aqui não, porque vocês talvez sejam melhores artistas do que eu e queiram experimentar aí como que funciona essa ferramenta e fazer um jarro bem bonito. E etc. Entenderam? Olha lá, a gente faz obras de artes muito facilmente com esse tipo de ferramenta, ok? Muito bem, a gente parte para a próxima etapa no próximo vídeo. Isso aí. Valeu!